Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias importantes aí acontecendo dentro do Vasco. Muita coisa relevante irá acontecer nos próximos dias e também nas próximas semanas. Vamos falar da venda da SAF do Vasco, que já está fechada para o Marcos Faria Lamáquia. Vamos também falar da contratação do Renato Gaúcho, que será o novo técnico do Vasco. E também vamos falar aqui da situação de zagueiro francês que foi oferecido ao Vasco e o Vasco já está analisando a possibilidade de contratar esse reforço. Muita coisa para a gente falar no vídeo agora. Antes de começar, deixa aquele likezão, clica aí no gostei, se inscreve se você não está inscrito no canal, é de graça, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal e você ficar bem informado com as notícias aí do Vascão, porque agora, meu amigo, agora é um novo Vasco, né? Parece que após a saída do Diniz, as portas se abriram, né? Parece que agora o Vasco tem um caminho melhor para seguir. Vamos falar bastante, muita coisa no vídeo hoje, né? Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, ajudando o nosso crescimento a cada dia. Bom, pessoal, após a saída do técnico Fernando Diniz, da demissão dele do Vasco, o Vasco segue monitorando o mercado e buscando um nome para ser o novo comandante da equipe nessa temporada de 2026. E o nome que está mais avançado nas negociações até o momento que eu estou gravando esse vídeo é o técnico Renato Gaúcho. Ele está muito perto de ser o novo técnico do Vasco. Ontem saiu a informação que o staff do treinador tinha dado o ok para que a negociação fosse adiante e a negociação avançou bastante mesmo. Segundo o GE. Globo, o Vasco já está debatendo o tempo de contrato com o Renato Gaúcho e, segundo as informações, o Vasco pretende dar um contrato até o fim de 2027 ao Renato Gaúcho. O Vasco ainda prega um pouco de cautela devido aí à parte salarial, porque o Vasco está esperando algumas outras respostas de outros treinadores para seguir e progredir e avançar com o Renato Gaúcho e, de fato, finalizar o contrato com ele. Aparentemente, o Renato Gaúcho está mais de 90% com chances de ser o nosso novo treinador após a saída do técnico Fernando Diniz. O Renato Gaúcho, que treinou o Fluminense no ano passado, pediu demissão do Fluminense e agora pode ser o novo técnico do Vasco. O que está facilitando o negócio com o Renato Gaúcho é o fato dele morar no Rio de Janeiro e ter a vontade de voltar ao Vasco após quase 20 anos, né? Porque ele saiu lá do Vasco em 2008, infelizmente, com o nosso primeiro rebaixamento, né? Agora ele tem uma grande oportunidade de apagar aquela mancha, tanto do vice-campeonato da Copa do Brasil para o Flamengo e principalmente do rebaixamento de 2008. Se ele fechar ser nosso novo treinador, a gente espera que ele faça um bom trabalho no Vasco e tenha respaldo, né? Mas, aparentemente, muitos torcedores estão divididos quanto à chegada do Renato Gaúcho. Muitos querem, outros também querem ver ele bem longe de São Januário. Muitos preferem o Marcelo Gadiardo, que deixou o River Plate. É um técnico caríssimo, que claramente ele não vem fazendo um bom trabalho já há alguns anos. Se não me engano, já tem umas 2, 3 temporadas que o Gadiardo não faz um bom trabalho. O River Plate, inclusive, está até na Sul-Americana, sequer conseguiu uma vaga a Libertadores da América nessa temporada. Pode ser, inclusive, adversário do Vasco nesse ano de 2026 na Sul-Americana. Com certeza, a gente torce para que o Vasco faça a melhor escolha possível, só que o Vasco dá total preferência para um profissional que já tenha conhecimento do futebol brasileiro. Claramente, o Marcelo Gadiardo nunca trabalhou no Brasil e não tem esse conhecimento. Só que o Vasco sabia das dificuldades, tanto que progrediu nas negociações com o Renato Gaúcho, também para não perder ele para outro clube, né? Até que tem vários clubes aí balançando, podendo mandar embora seus treinadores, como o Santos, por exemplo, e o Renato Gaúcho estava dando sopa e o Vasco entende que pode ser um nome interessante aí para comandar o time e dar uma resposta já de imediato, né? Um técnico que possa abalar, digamos assim, as estruturas do Vasco, melhorar o psicológico desses jogadores e claramente fazer o Vasco jogar mais, que é o que mais interessa ao torcedor. A diretoria do Vasco busca um treinador que sabe fazer o time ter posse de bola e melhorar defensivamente. Eles entendem que o Renato Gaúcho se encaixa nesse perfil e que ele possa fazer um bom trabalho aí no Vasco, né? Desejamos sorte caso o Renato Gaúcho seja o contratado e só resta a nós torcedores apoiar. Eu gosto do nome do Renato Gaúcho em relação a vários nomes que estão disponíveis. Sei que no Vasco é bem complicado o técnico gringo dar certo, até falei isso nos vídeos passados aqui no canal. Com certeza, os últimos nomes deram muito errado, né? Exceto o Ramon Dias no primeiro momento, que ele salvou o Vasco no rebaixamento, só que no ano seguinte colocou o Vasco na justiça e o Vasco estava uma draga danada. Só que teve Ricardo Sapinto e Álvaro Pacheco, cara, claramente técnicos horrorosos que não tinham condições
de estarem no Vasco e o Vasco acabou contratando, né? E agora o Vasco dá preferência para um técnico brasileiro e deverá ser o Renato Gaúcho. Comenta aí qual para você é o melhor nome para comandar o Vasco, se você concorda com a contratação do Renato Gaúcho, que pode acontecer a qualquer momento. O Vasco tem pressa para finalizar esse negócio. Bom, pessoal, agora vamos falar de reforço, cara. Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, o zagueiro Kurt Zouma, francês de 31 anos, tem passagem pelo Chelsea, West Ham, estava no Cluj, lá da Romênia, ele teria sido oferecido ao Vasco. O jogador chegaria ao Vasco de graça, o Vasco tendo que arcar com os seus salários. A diretoria já está estudando a possibilidade dessa contratação, que, na minha opinião, agregaria muito o elenco vascaíno, cara. Um jogador de 31 anos apenas, jogador que já fez parte da seleção francesa, campeão de Champions League como titular no Chelsea, um jogador que pode ser importante caso ele seja contratado, né? Ele pode não estar tão bem para a Europa, mas aqui no Brasil pode ser que ele sobre, né? A zaga do Vasco não está tão bem assim nesse sentido de ano, pode ser que o Zouma chegando, ele faça a dupla de zaga com o Robert Renan, já que ele é um zagueiro destro e atua pelo lado direito também, né? E o Cuesta vai para o banco nessa daí, cara. Acho que claramente o Zouma é mais jogador do que o Cuesta, mesmo o Cuesta vivendo uma fase de poder ir jogar a Copa do Mundo, um jogador um pouco mais jovem do que o Zouma, mas o Zouma tem um currículo muito superior ao do Cuesta, né? Vamos ver se vai acontecer. O jogador também foi oferecido ao Remo, né? Acho que muitos de vocês já viram essa informação por aí, antes mesmo dele ser oferecido ao Vasco. O Vasco está analisando essa contratação. Por mais que eu não acredite que o Zouma irá para o Vasco, mas eu gostaria de ver ele no Vasco, sim. Um jogador interessante. Deixe nos comentários se você acha interessante, quem sabe, a possibilidade do Vasco contratar esse zagueiro francês que foi oferecido. O Vasco segue ainda no mercado em busca de um volante, que hoje é a maior prioridade para a diretoria do Vasco, e também mais um atacante de lado. Não foi falado se o Vasco tem interesse ou não de trazer mais um meio-campista para suprir a saída do Coutinho. Aparentemente isso não irá acontecer agora e o Vasco aposta todas as suas fichas no Rojas e também no Nuno Moreira, que pode fazer ali de 10, né? Só que o Nuno Moreira não está bem. Isso é um ponto preocupante. Muitos já cravam que o Nuno Moreira em breve vai perder a posição titular para o Marinho Inestrosa, que chegou para ser titular do time do Vasco. Só que até agora ele está passando por um processo de readaptação física e também de se adaptar ao futebol brasileiro. E assim que ele estiver bem, ele deverá ser titular, já que o Vasco fez um altíssimo investimento no jogador colombiano, né? Vamos ficar na guarda aí, ver quem vai ser esse meia do Vasco. Aparentemente o Rojas vem agradando bastante aos torcedores vascaínos. A gente torce para que ele continue progredindo e ajudar o Vasco nessa temporada aí de 2026. Comenta aí, qual para você é a posição mais carente? Se você gosta do nome do Zouma, qual jogador você gostaria que o Vasco contratasse? Tem aí 3 possibilidades, né? Essa aí do zagueiro, também a de volante e um atacante. A gente gostaria muito que o meio de criação viesse, só que muito pouco provável o Vasco vai fazer esse movimento agora, até porque no meio do ano vamos ter a janela de verão lá na Europa, onde os clubes vão estar fazendo grandes reformulações do seu elenco, e aqui no Brasil é a grande chance dos clubes contratarem jogadores que estão atuando no futebol europeu, aqueles principalmente que estão em fim de contrato, e até mesmo jogadores aí com maior peso, né? Jogadores que têm um salário um pouco maior, que poderia vir para agregar muito mais o elenco vascaíno, e agora já dá para a gente sonhar com isso, porque o Vasco está finalizando a venda da SAF para o Marcos Faria Lamarca. Segundo o Gilmar Ferreira, lá do portal Extra da Globo, ele confirmou que entre março e abril a SAF estará vendida para o Marcos Faria Lamarca e ele já será o novo investidor da nossa SAF. Uma notícia maravilhosa para nós vascaínos. Era a notícia que a gente sempre esperou desde a saída da Sete Partners. Era uma nova venda do Vasco. Sonhamos com aquele grego que não veio, sonhamos com aquele italiano, com aquele grupo FSG, com árabe, com um monte de investidor que nenhum progrediu nas negociações. E o Marcos Faria Lamarca, filho do José Roberto Lamarca, dono da Crefisa, vai comprar a nossa SAF para um investimento muito pesado aí no Vasco, né? As informações iniciais davam conta que ele iria investir cerca de 2 bilhões de reais em 5 anos como dono da SAF do Vasco. Essas são as informações que a gente teve inicialmente. A gente não sabe se isso foi atualizado, se de fato esse será o modelo de negócio, quanto que ele irá investir. Só que a gente sabe é que no meio do ano, se der tudo certo, ele será já o novo dono da SAF e o Vasco vai poder fazer grandes contratações na próxima janela de transferências. Até porque, com esse elenco aí, pode ser um pouco preocupante a nossa vida no Brasileirão e o Vasco vai ter que partir para o desespero no meio do ano para contratar
muitos jogadores para melhorar esse elenco, né? A gente espera que não, a gente espera que o Vasco dê liga, que o Renato Gaúcho faça esse time jogar, ou qualquer outro técnico, caso não feche com o Renato Gaúcho. Só que é muito boa essa informação, muito importante mesmo, o vascaíno já fica sonhando em ver o Vasco forte novamente. Até o fim dessa temporada aí, podemos ter grandes novidades no elenco vascaíno, e a gente espera que esse cara faça um bom trabalho, que não seja uma nova César Sete Partners, que tenha responsabilidade com o clube, né? Comenta aí o que você acha da venda da SAF do Vasco para o Marcos Faria Lamacher, que já no mês que vem, ou na semana que vem, né? Porque semana que vem já é março, o Vasco já pode estar na mão desse novo investidor, e no mais tardar, em abril, também pode acontecer esse acordo, segundo o Gilmar Ferreira, né? Comenta aí qual a sua opinião sobre esse assunto da SAF, quais reforços você gostaria que o Marcos Faria Lamacher trouxesse para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver a confirmação do treinador do Vasco, novo técnico e reforço. E outras confirmações vamos trazer aqui no nosso canal a qualquer momento. Tamo junto, é nóis!